vamos nessa. Ó, vamos nessa. Você tá vendo só como 2022 começou diferente? Pessoal, é aqui mesmo? Pegando o resto aí para trás, né? É aqui mesmo. Galera, eu quero começar essa nossa fala de hoje tratando com você aqui sobre o tema da consolidação na recuperação judicial. Logo de cara, eu quero que você perceba o seguinte: a consolidação ela vai se revelar de duas formas distintas. A gente vai ver o detalhamento disso. Mas logo de cara você precisa ter um esquematizado na sua cabeça. A consolidação, ora, é processual, ora, é substancial, e a gente não pode confundir essas duas modalidades de consolidação. Tá? Qual é o lance da consolidação? Como começou esse tema de consolidação na recuperação? Né? Isso vem da doutrina, que bate na jurisprudência e que chega na lei, agora com a reforma da Lei 14.112. Cara, qual é a ideia? O que motivou esse debate? Né? Qual era a ideia? O que motivou esse debate? Se liga aqui. Cara, se você pegar a nossa lei, a Lei 11.101, e ler, cara, você vai ver que o legislador, quando pensou recuperação de empresas, que é o caso a falência, ele pensou na recuperação de empresas, por exemplo, do empresário individual ou de uma sociedade empresária sozinha. Só que muitas vezes, pessoal, essas sociedades elas se reorganizam, né? Elas mantêm relações societárias com outras, dando aí margem a formar, por exemplo, os denominados grupos econômicos. Né? Cara, é só olhar para o nosso jardim aqui, né? O Grupo Econômico Edson Queiroz é um grupo econômico que tem várias sociedades, né? A Indaiá, a Nacional Gás e por aí vai. Tá? Então, o que aconteceu? Na prática, muitas vezes, os grupos econômicos passaram a pleitear a recuperação judicial. Não uma mera sociedade isolada, mas todas as sociedades pertencentes aí a um grupo econômico, formando aquilo que no processo a gente chama litisconsórcio ativo. Tá? Minha turma aqui domina bem esse conceito, né? Litisconsórcio ativo. Eu não preciso voltar para ele, preciso lá do processo civil 1 da TGP, litisconsórcio ativo. Acham que é necessário? Tranquilo, né? Então, pronto. Então, começou a acontecer isso. A galera pleitear a recuperação em litisconsórcio. Isso vai para o judiciário, sobe, chega ao STJ. E aí, por todas as decisões que a gente poderia indicar, a gente tem esse RESP aí, né? 16.65042 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da terceira turma, que vai dizer para nós o quê? Que vai dizer para nós que, primeiro, é possível a formação de litisconsórcio ativo, tá? É possível a formação de litisconsórcio ativo, ou seja, é possível as várias empresas do grupo econômico, as várias empresas de um mesmo grupo econômico, pleitear em litisconsórcio ativo. E detalhe, cada sociedade, apesar de estar sendo pleiteada em litisconsórcio ativo, cada sociedade deve comprovar sozinha os requisitos para ter acesso à recuperação. Requisitos esses que aparecem no artigo 48, inclusive no que tange ao requisito temporal de 2 anos de registro. A gente falava sobre isso na aula passada. Né? Sujeito para pensar em recuperação, ele tem que estar formalizado há 2 anos, ele nunca deve ter tido uma sentença declaratória de falência contra ele. Se ele já foi declarado falido, esse processo de falência ele tem que ter sido encerrado por sentença transitada em julgado. Ele nunca deve ter tido uma recuperação judicial anterior, e se teve, ele tem que esperar no mínimo 5 anos para poder pleitear uma nova. E ele não pode ter sido condenado por crime falimentar se ele for empresário individual ou se o devedor for sociedade, seus administradores ou sócios majoritários ou controladores. Cada sociedade
tem que atender esses requisitos, notadamente, como diz aí o acórdão, o requisito temporal de 2 anos de exercício regular, individualmente falando. E, cara, é nesse contexto de sociedades pertencentes a um grupo econômico, nesse contexto de sociedades pertencentes a um grupo econômico, que a gente vai falar em consolidação, né, da recuperação, consolidação processual e substancial da recuperação. Ok? Bom, eu trago aqui para vocês, né, uma espécie de conceito, né, uma espécie de definição para a gente poder entender do que a gente está falando. Né? Você deve entender como consolidação processual o quê? O ajuizamento conjunto de recuperação judicial por empresas de um mesmo grupo econômico. Isso é importante. É preciso que as várias sociedades que forem autoras do pedido de recuperação e que estejam em litisconsórcio pertençam ao mesmo grupo econômico, tá? Por mera conveniência procedimental de se fazer a discussão dos planos de recuperação perante o mesmo juízo e sob a supervisão do mesmo administrador judicial. Ou seja, né, em vez das várias sociedades pleitearem as suas recuperações de empresas em separado, né, podendo cair aí em vários juízos distintos, podendo serem conduzidas por vários administradores distintos, por uma mera conveniência procedimental, como a gente falou no conceito, por uma estratégia processual, bota todo mundo junto no mesmo balaio, perante o mesmo juiz, né, perante o mesmo administrador, sem a pretensão de utilização de todo o patrimônio das empresas do grupo para o pagamento dos credores em geral, observando aí, cara, que vai continuar a separação patrimonial. Ou seja, eu vou ter lá a sociedade A, sociedade B, sociedade C, dentro de um mesmo processo, mas nesse mesmo processo, elas continuarão sendo tratadas em separado. Eu não vou poder pegar, por exemplo, o patrimônio da sociedade C para usar na recuperação da sociedade A, nos mecanismos de recuperação da sociedade A e etc. Ou seja, aquelas sociedades elas vão permanecer com a sua autonomia preservada. É simplesmente a situação de você, em vez de entrar com várias ações para as sociedades que são do mesmo grupo, você bota essas sociedades no mesmo grupo numa mesma ação só, mas cada uma delas tendo respeitado a sua individualidade de patrimônio, de credores, etc. Diferente é o que acontece na consolidação substancial. Diferentemente da processual, em que se respeita a separação patrimonial entre as empresas do mesmo grupo, na consolidação substancial dos ativos, na consolidação substancial, vai acontecer o quê? Né? Vai acontecer a aglutinação aí de todos os ativos, de todas as empresas para o pagamento de todos os credores, sem respeito a essas diferenças aí de individualidade de cada uma das empresas que compõem o grupo econômico, conduzindo a recuperação através de um plano único necessariamente. Ou seja, cara, qual é a lógica aqui? Na consolidação processual, é um processo só, mas dentro daquele processo, eu respeito a individualidade patrimonial e de credores de cada sociedade devedora. É por isso que vai ser possível cada uma delas apresentar em separado o seu plano de recuperação. E ainda que queiram apresentar um plano único, nesse plano único vai ter a parte do plano que vai dizer respeito à recuperação da sociedade A parte do plano que vai dizer respeito à recuperação da sociedade B, a parte do plano que vai dizer respeito à recuperação da sociedade C. Ok? Show de bola? Já na consolidação substancial, não. Na consolidação substancial, essas sociedades que pleitearam eles consórcio, elas vão ser tratadas como se fossem devedores únicos.
durante todo o processo de recuperação. Na consolidação substancial, as várias empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, elas irão ser tratadas como se fossem o mesmo único devedor. Galera, deu para entender aqui essa diferença? O Paulo levantou a mão. Pode falar, Paulo. Professor, um exemplo prático, o senhor saberia dizer se a RJ da Aldebrecht foi feita com consolidação substancial? Eu pergunto pelo seguinte, porque na época realmente eles eram um conglomerado grande e eles tinham duas empresas que geravam muito caixa, geravam muito resultado, que era a própria construtora Norberto Aldebrecht e a Braskem, a participação deles na Braskem. Mas eles tinham várias outras empresas que eram deficitárias, inclusive na área de infraestrutura, que tinham participações em portos, aeroportos e tal. Quando veio a Lava Jato, caiu tudo. E aí, por isso que eu pergunto, porque, assim, faria sentido, teria lógica se fosse substancial na medida em que o mesmo dono tinha empresas com capacidade de pagamento e outras com problemas de solvência, né? É por isso que eu pergunto se o senhor saberia dizer. Cara, especificamente essa eu não teria essa informação para ti. Eu posso tentar localizar, se eu conseguir localizar isso até sexta-feira eu te passo, tá? Eu não teria essa informação. Mas assim, né, o que é importante a gente perceber? Para eu poder chegar à consolidação substancial, eu preciso estar necessariamente em consolidação processual. Como a gente vai ver já já. Consolidação processual, ela é uma estratégia de escolha das próprias sociedades devedoras. Havendo a necessidade de consolidação substancial, isso precisa ser requerido para que o juiz determine, tá? E aí, cara, o que acontece? Se você parar para olhar, ó, eu montei esse quadrinho comparativo aqui, que ele serve, bicho, para dar esse direcionamento aí para a gente, né? Quais são as principais características que a gente tem numa situação de consolidação processual e numa situação de consolidação substancial, justamente para a gente fazer esse comparado, né? Digamos assim, esse comparativo que é importante da gente ter. Repare, como eu ia dizendo agora há pouco, enquanto a consolidação processual, por exemplo, ela decorre por vontade das partes, a consolidação substancial ela vai decorrer de uma decisão judicial. É o juiz que vai determinar, em conformidade, né, com as circunstâncias do caso concreto, se vai acontecer ou não a consolidação substancial. Né? O que precisa perceber aqui? Tá? O que a gente precisa perceber que vai fazer, vamos dizer assim, ao magistrado, excepcionalmente, determinar a consolidação substancial? É preciso perceber primeiro a interconexão e a confusão entre ativo e passivo dos devedores. Tá? Ou seja, é preciso que esse patrimônio das empresas pertencentes ao grupo econômico tenha ali, né, uma interconexão, ocorra ali uma espécie de mistura entre eles, de modo que não seja possível identificar a titularidade. E, para além disso, a lei ainda indica, lá no artigo 69, letra J, da Lei 11.101, a necessidade de ter pelo menos dois dos seguintes requisitos: a existência de garantias cruzadas. O que é isso? É a sociedade A prestando garantia para a sociedade B e a sociedade B prestando garantia para a sociedade A. A relação de controle ou de dependência entre as sociedades, relação aqui entre holding operacional, por exemplo, a identidade parcial ou total do quadro societário e a atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Pelo menos duas dessas quatro características apontadas aqui no artigo 69, letra J, precisam estar presentes para que o juiz ele possa, então, determinar a consolidação. Tá? Então, é estratégia processual pleitear a consolidação processual, mas depende do convencimento do juiz, baseado no 69, letra J, a consolidação substancial. Nós temos ainda o quê? Na consolidação processual, uma independência dos devedores, ativos e passivos.
Já na consolidação substancial, os seus devedores, seus ativos e passivos estão na condição de devedores únicos. Eles, no contexto da recuperação, eles vão ser tratados como se fossem um só. Tá? Evidentemente, no mercado, cada qual vai estar lá com a sua autonomia preservada. Mas no contexto da recuperação, determinada consolidação substancial, eles passam a ser tratados como se fosse um único devedor. Em razão disso, na consolidação processual, eu vou ter meios de recuperação que são independentes e específicos. Como eu estava colocando para você. Imagina um grupo econômico que tem a sociedade A, a sociedade B, a sociedade C. Se eu estou na consolidação processual, eu vou ter um meio de recuperação específico da sociedade A, eu vou ter um meio de recuperação específico da sociedade B, e eu vou ter um meio de recuperação específico da sociedade C. Cada qual trilhando ali a sua recuperação em paralelo. Já na consolidação substancial, não. Os meios de recuperação são dependentes e gerais. Eu vou usar o meio de recuperação aqui, que vai abarcar ao mesmo tempo credores de todas as sociedades ali em consolidação substancial. Eu não preciso fazer isso de maneira isolada, de maneira separada, em paralelo, tá? Na consolidação processual, é apenas admitida a apresentação de um plano de recuperação judicial único. Pode cada sociedade apresentar o seu, ou pode apresentar um planão todo junto com as partes das recuperações em separado de cada uma das sociedades. Na consolidação substancial, não. É necessário, é obrigatório um plano de recuperação judicial único, até porque todos os devedores serão tratados como devedor único. Tá? A Assembleia de Credores, pessoal. Aqueles de vocês que vão entrar na cadeira de empresarial 3 agora esse semestre, vão perceber isso. Em diversos momentos, a gente vai falar sobre a Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores ela tem aí grandes determinações para fazer, seja no processo de recuperação, seja no processo de falência. E aí, cara, percebam como eu preservo a independência dos devedores na consolidação processual, eu vou ter que fazer a Assembleia de Credores independentes, a Assembleia de Credores do devedor Sociedade A, a Assembleia de Credores do devedor Sociedade B, a Assembleia de Credores do devedor Sociedade C. Beleza? Já na consolidação substancial, não. Se todas as sociedades pertencentes ao grupo vão ser tratadas como devedor único, eu vou fazer a Assembleia Geral de Credores única. Tá? Eu não preciso fazer a Assembleia de Credores em separado. Tá? Não é necessário ser feita a Assembleia de Credores para cada sociedade pertencente ao grupo econômico aí em separado. Pode continuar, vai ser feita de maneira única, porque o devedor é único, né? Ele é tratado como se os vários devedores, de novo, são tratados como se fossem devedor único. Em razão disso, cara, a conclusão final aqui. O que a gente tem? Olha só. Se eu estou diante de um cenário de consolidação processual, existe a hipótese de o resultado final do processo é o quê? A possibilidade de concessão de recuperação judicial para algumas empresas e de decretação de falência para outras. Por quê? Porque os devedores têm sua independência patrimonial e de existência preservadas na consolidação processual. Já na consolidação substancial, não. A gente vai ter aqui o quê? A mesma sorte para todas as empresas do grupo. Ou todo mundo se salva, ou todo mundo se ferra. Né? Ou vai ter concessão de recuperação judicial para todo mundo, ou vai ter decretação de falência para todo mundo. Não tem a opção de ser meio termo como tem, como tem lá na consolidação processual. Beleza com isso, pessoal? Deu para acompanhar aqui? Show de bola até aqui? Beleza? Cara, o que acontece? Ó, falando sério, bicho, isso para mim é cara de questão de prova, velho. Para vocês na graduação,
para exame de ordem, até para concurso público. Não vou longe, não, bicho. Não vou longe, não. Vou fazer um pouquinho de merchan aqui para você, tá? Eu comecei agora, final de novembro, início de dezembro, minha primeira empreitada, vamos dizer assim, né? No mercado digital. Montei um programa de treinamento de direito empresarial para quem quer fazer concurso de magistratura e tem dificuldade com a disciplina. Cara, isso que eu estou falando para vocês aqui agora, eu falava lá no curso também para a galera que foi fazer a prova de magistratura do TJ Amapá e do TJ Rio Grande do Sul, que aconteceu no final de semana passado, tirando esse no outro. Cara, a forma como eu falei, parece que os caras pegaram e colocaram nas provas. E é isso que tem aparecido. Tá? Olha, eu tenho 6 características aí para cada lado. Vê se isso não é cara de prova. Sob a consolidação substancial, marque a alternativa correta. Aí eu meto lá 3 características da processual e uma só da substancial. Velho, vale a pena você memorizar esse quadro comparativo, tá? Mas vale a pena demais. Em especial em momentos em que você for se preparar para fazer prova objetiva, velho. Primeira fase de exame de ordem, primeira fase de concurso, a famigerada prova colegiada, né? Vocês morrem de medo das provas colegiadas, tá? Então, esse tipo de coisinha assim de característica, cara, muita característica junta, que compara, isso é cara de questão objetiva, você não pode dar sopa pro azar, tá bom?